Olá, de volta para a função logarítmica. Vamos agora esboçar o gráfico da função logarítmica decrescente. Na aula passada nós vimos a função crescente. Então vou pegar um outro exemplo. F de x é igual log de x na base 1/2. Então, a condição de existência que nós já vimos na reta numérica, o 0 e o 1. Aqui a bolinha aberta significa que o 0 está fora do conjunto. Aberta, o 1 está fora do conjunto. Se fosse cheia, o 1 faria parte. Então, condição de existência 1/2 é a mesma coisa que 0,5 em decimal. Então ele está aqui, ó, neste intervalo. Então a nossa função, o a base, meio, a nossa função vai ser decrescente. Vamos calcular então os pares ordenados para a gente poder jogar no plano cartesiano. Análogo à função crescente, eu vou criar uma tabelinha. É ou não é? Valores para o x, valores para o y. Estabelecer 4 pontos. Mesma coisa lá da crescente. Eu vou estabelecer, como que é 1/2, vou estabelecer submúltiplos e múltiplos de 2. Colocar 1/4, 1/2, 1 e 2. Vamos para os cálculos, então? No lugar do f de x, eu vou colocar o y, que é igual log de x na base 1/2. Na propriedade de logarítmico, a base 1/2 elevado a x é igual o logaritmano, que é o nosso x. Como ficará isso, então? Aonde meio elevado a y é igual o logaritmano. Aonde tiver x, vou colocar o valor que eu atribuí. Certo? Então, vamos lá. 1/2 na y é igual a 1/4, que é o primeiro número que eu estou estabelecendo. 1/4. Aqui é meio, aqui é 1/4. As bases têm que ser iguais para eu poder cancelá-las. Eu vou tornar esse 1/4 em meio. Ficará assim, ó. Meio na y é igual meio ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. É 2 vezes 2. Agora sim, ó, meio e meio cortei. Y é igual a 2. Tá lá, o nosso primeiro par ordenado. Agora, sempre eu vou pegar isso daqui, tá, gente? Ó, não esqueça. 1/2 elevado a y é igual a x. No lugar do x, segundo número que eu escolhi, meio. Pessoal, já está. As bases estão iguais, ó. Está elevado a 1 quando não aparece, ó. Cortei, y é igual a 1. Vamos continuando aqui, ó. Meio na y é igual, no lugar do x, vou colocar o 1. E agora eu tenho que tornar esse 1 em meio. Análogo lá na função crescente, todo número elevado a 0 é 1. Então, no lugar do 1, vou colocar 1/2. Então, vou colocar lá, 1/2 na y é igual 1/2 na 0. Cortei, y é igual a 0. Falta o 2 agora. Vamos lá. Meio na y é igual a x. No lugar do x, colocar o 2. Tá? Meio na y é igual a 2. A base aqui é meio e a base aqui é 2. Eu tenho que tornar esse 2 em meio. Ficará assim, ó. Lembra do número inverso? Olha lá. Aqui é 1.
Vou colocar o 2 para baixo e o 1 para cima. Só que a potência aqui é 1. Se eu estou invertendo, eu tenho que inverter o sinal da potência. Se é 1 positivo, ele vai ficar 1 negativo. Cortei, cortei. Y é igual a menos 1. Achamos. Menos 1. Tá aí, pessoal. Os 4 pares ordenados. Vou jogar isso daqui lá no plano cartesiano, tá? Vou desenhar o plano cartesiano aqui mesmo. Então ficará desse jeito, ó. Aqui a nossa abscissa, que é o eixo X. Aqui a nossa ordenada, que é o eixo Y. E vai ter no máximo 2, então eu vou dividir aqui, ó, em 2. A mesma distância, né, gente? Para o gráfico não sair torto, ó. Mesma distância. Aproximadamente, né? Vamos lá para os pares ordenados, então. Qual o primeiro par ordenado? Tá aqui, ó. No X é 1/4. No Y é 2. Então, no Y aqui 2. E 1/4 no X. Aqui é metade, 1/4 vai ser bem aqui, ó. Onde vai ser o ponto? Aqui, pessoal. Segundo par ordenado, metade no X e 1 no Y. Então, vai me dar aqui mais ou menos. 1 e 0. 1 e 0. 1 é no X, 0 na ordenada. Depois é 2 e menos 1. Menos 1 é aqui. E o 2, então o nosso par ordenado, o nosso ponto vai ser aqui. Basta eu agora ligar os pontos. Olha, gente. Tranquilo? Então aqui, como a base está neste intervalo, que é metade, 0,5, o nosso gráfico da função será decrescente. Ó. Vem lá do mais infinito e vai para menos infinito. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos ver algumas considerações da função logarítmica, especificamente do gráfico. Nós vimos em aulas anteriores que a função exponencial, que vai ter esse modelo, né, esta fórmula, ele passa pelo ponto 0 e 1, ou seja, 1 na ordenada, sempre. A função exponencial, os gráficos, tanto crescente como decrescente, passa obrigatoriamente pelo ponto 1 da ordenada. A função logarítmica, o gráfico, obrigatoriamente passa pelo ponto 1 também, só que da abscissa do X. Eu vou esboçar esses gráficos em outro plano cartesiano para vocês perceberem essas características aí das duas funções. Pessoal, ó, a gente sabe que a função exponencial e a logarítmica, elas são funções inversas. Explicarei isso. Ó. Você precisa calcular aqueles pontos, aqueles pares ordenados, para você poder esboçar o gráfico da função exponencial ou o gráfico da função logarítmica. Não há necessidade disso. A gente sabe que a função exponencial, ela obrigatoriamente passa pelo ponto 1 da ordenada. E a função logarítmica, ela passa pelo ponto 1 da abscissa. Então, ele tem esse comportamento da função crescente, da exponencial. Ele vem aqui do menos infinito e vai crescendo para mais infinito. Essa daqui, ó, é a curva exponencial de uma função crescente.
A logarítmica, ela é a função inversa da exponencial. Ela vem do menos infinito, ó, e passa pelo ponto 1 da abscissa. Tudo bem, pessoal? Então, ó, tá nitidamente aqui, ó, que elas são funções inversas. Se eu traçar aqui uma bissetriz no ponto central do plano, nós vamos ver que são exatamente, vou passar a abscissa aqui em vermelho, elas são funções inversas. Pode reparar, ó, que esta distância é a mesma que essa distância. Tá? Essa distância é a mesma que essa distância. Então, a função exponencial é a inversa da função logarítmica. E a logaritmo é a inversa da função exponencial. Tudo bem? Então, para eu poder esboçar o gráfico, necessariamente não preciso calcular os pares ordenados. Tá? Eu sei que o comportamento da exponencial crescente, agora vou traçar a decrescente, ó. Passa pelo ponto 1 também, ó, da ordenada. E a logarítmica também passa pelo ponto 1 mais da abscissa. Olha lá, gente. Então vai passar pelo ponto 1 da abscissa. É isso, tá, gente? Agora, outras coisas muito importantes para vocês saberem no tocante à exponencial e logarítmica. A exponencial, ela sempre acontece no primeiro quadrante e no segundo quadrante. A exponencial crescente, a exponencial decrescente. Ela nunca ultrapassa o eixo x, muito menos encosta. Ela chega muito perto. E a logarítmica, ela acontece no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Também nunca ultrapassa o eixo da ordenada agora. Ela vem lá do menos infinito, que é a crescente, e nem encosta. E vem lá do mais infinito, decrescente, também não ultrapassa a ordenada. Espero ter colaborado com vocês. Um forte abraço e até a próxima.